Eu sinto um pouco de falta dos vlogs. Especialmente eu sinto falta dos momentos que eu só senti o impulso de gravar quando eu tava mal. Eu acho que, pra ser bem direto, eu tô com uma autoestima meio baixa. Talvez não meio, bastante baixa. A autoestima, ela tem níveis. E autoestima é quando você se estima. Se tem uma coisa que eu não fiz esse mês foi me estimar. Na verdade, pra ser bem sincero, eu me sinto um fracasso pra mim mesma. Eu também me sinto sozinha mesmo, sabendo que eu não tô. Eu me sinto sozinha até quando eu falo o que eu tô sentindo ou desabafo. Tem vários fatores que culminam nisso. E, na verdade, eu não aguento mais falar desse assunto. Eu não aguento mais pensar sobre esse assunto, eu não aguento mais desabafar sobre esse assunto. Porque eu queria chegar numa conclusão, eu queria chegar numa resposta. Eu queria chegar numa coisa prática. É muito ruim quando você fica muito tempo falando sobre o que tá acontecendo com você, falando sobre o que você tá sentindo, só que você não consegue enxergar uma perspectiva das coisas mudarem. E eu não sei mais o que fazer pra sair desse estado que eu tô. Eu me sinto num grande momento de decadência pra mim mesma. Em relação a tudo, assim. Em relação aos meus amigos, à minha família, aos meus projetos, ao meu trabalho, aos meus estudos, a mim mesma, tudo. Faz muito tempo que eu não tenho esse sentimento de decadência, de fracasso, assim. Muito decepcionada comigo por não conseguir levar as coisas como eu gostaria de levar. Ou por não olhar para as coisas com o mesmo brilho que eu consegui olhar antes. E eu me sinto talvez mais fraca do que antes. Eu me sinto com muito menos forças do que eu tinha antes. Sinto que tem menos coisas da minha vida pra lidar e ao mesmo tempo, mesmo tendo muito menos coisas pra lidar na minha vida agora do que eu tinha antes, eu não consigo lidar com essa pequena fração de coisas. Estranho esse paradoxo, porque eu vivia falando aqui que eu sempre tinha muita coisa pra lidar e eu sentia que em algum momento eu iria surtar. E isso aconteceu inúmeras vezes. Mas pra mim é muito... faz eu me autoestimar muito menos, perceber que agora são menos coisas pra administrar, mas ao mesmo tempo eu não consigo administrar elas. Só que ontem eu percebi que talvez pela primeira vez, eu tendo essas menos coisas pra administrar, seria uma oportunidade de eu descansar. Só que eu não consigo descansar, porque a minha mente enxerga essa situação em que eu não consigo lidar com todas essas coisas, ela se frustra. Então pensa, se eu descansar ou se eu não descansar, a tendência é que eu vou ficar igualmente mal. Então, se eu me encho de coisas até surtar, isso me faz mal. E se eu não me encho de coisas e eu não consigo fazer essas coisas, ou eu me obrigo a não fazer essas coisas, isso também me faz mal. Eu não sei, sinceramente, com qual decepção que eu escolho lidar no momento. Eu não gosto de falar isso, mas eu me sinto muito triste. Eu tô num momento muito triste. Porque eu não me sinto feliz. E é muito decepcionante você não estar se sentindo feliz quando você tecnicamente finalmente conseguiu o que você sempre quis. Na verdade, eu não tô suportando mais estar dentro de mim mesma. Eu não tô suportando mais estar dentro da minha cabeça. Eu gostaria de não ser eu por um bom tempo. Eu gostaria de não ter que me ouvir por um bom tempo. Eu não tô me aguentando. E relativamente isso faz com que eu entenda que as pessoas também não estão me aguentando, sendo que, na verdade, é eu que tô aqui o tempo todo falando coisas pra mim, ou tentando desmistificar essas coisas, desconstruir essas coisas, e ao mesmo tempo tudo que eu consigo sentir é o qual eu não me aguento, e consequentemente, em algum momento as pessoas também não vão me aguentar. Março tem sido um mês tão... eu não sei. Eu não gosto de março. Eu não gosto de março e eu percebi que eu não confio em mim. E eu percebi que nisso que eu me toquei, que eu não confio em mim, existe uma diferença muito grande quando você tem aquela autoconfiança,
no sentido estético, quando você tem a autoconfiança de que você vai tomar decisões boas pra você. Eu tenho me visto em inúmeras situações onde eu tenho que confiar que eu vou fazer a escolha certa pra mim. Ou onde eu tenho que confiar que eu já fiz a escolha certa pra mim, mesmo que eu esteja encarando consequências agora que me fazem questionar tudo. Tudo mesmo, que fazem eu questionar a minha natureza, que fazem eu questionar o que um dia eu acreditei que eu queria, o que fazem eu me questionar se eu gosto do que eu gosto, se eu odeio mesmo que eu odeio, se eu continuo seguindo o que eu tomei como verdade pra mim depois de tantos anos. São tantos questionamentos, é por isso que eu falo que eu não tô me aguentando. Porque eu queria não ter que me ouvir por um bom tempo. Porque eu tô o mês inteiro tentando me ouvir pra achar uma solução, mas é muito duro quando você dispõe tanta energia pra tentar resolver um problema, quando você tenta não ignorar aquele problema, você escolhe não ignorar aquele problema, você põe energia nele e você não acha a maldita solução. Só que aí você pensa que não tá no seu controle. Mas será que não tá mesmo? Porque tecnicamente tudo o que me decepciona agora, ou que faz eu me baixo estimar, são coisas que dependem da minha escolha. Só que eu não tenho força pra tomar essas escolhas. Eu não tenho força mesmo. Eu não tenho força física, eu não tenho força psicológica e nem mental. E eu falo isso porque esse mês eu lidei com uma parada que eu não achei que eu ia... Eu não achei que eu fosse chegar nesse ponto, assim. Eu não achei que eu ia chegar no ponto em que algo que tava acontecendo dentro da minha cabeça iria afetar tanto o meu físico, o meu literal físico. Isso fez perceber que eu tô com muito medo de mim. Eu tô morrendo de medo de mim mesma. Eu tô morrendo de medo da minha cabeça. Eu tô morrendo de medo de acabar chegando ou entrando num ponto em que eu não vou conseguir me tirar de lá, sabe? Eu tenho medo de ser tomada, de ser engolida pelos desafios que fazem eu questionar as coisas sobre mim mesma e eu não consegui sair disso, eu não consegui me tirar disso, me puxar disso. Eu tenho muito medo de me amargar. Eu tenho muito medo de perder o brilho das coisas. Muito mesmo. Eu tenho muito medo, principalmente quando as pessoas me lembram dessa coisa que eu tenho, que eu não sei nomear ela. Eu tenho medo de perder isso, eu tenho medo de sair do meu controle, eu tenho medo que isso mude tanto a minha forma de viver se eu perder. Eu tenho medo de perder a minha natureza. Às vezes eu acho que eu tô no momento que literalmente a única coisa que eu posso fazer é esperar. É esperar que algo dentro da minha cabeça se acostume, ou meu corpo se acostume, ou a situação pareça mais maleável. Tudo que eu posso fazer é esperar. Porque eu, de verdade, não sei mais o que fazer. Todo mundo fala pra mim pra eu descansar. Mas francamente, eu não sei mais como fazer isso. Eu já tentei. E na verdade eu gostaria de saber como que eu sei que eu tô descansado. Como que eu sei que, tipo, eu já descansei o suficiente e agora eu já posso aguentar outra porrada. Eu não conheço isso. Eu não sei o que é isso. Toda vez que eu me obrigo a descansar, eu fico pensando se aquilo já não me deu energia suficiente pra aguentar outra carga da minha vida. Como que eu sei que eu tô descansado o suficiente? Como que eu sei se eu posso ou não aguentar outra carga? Eu me sinto horrível de sentir que talvez eu não aguente esse ano mesmo que eu aguentei ano passado, ou mesmo que eu aguentei anos anteriores. Por isso que eu tô me baixo estimando tanto.